Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã pedindo a Deus as graças e as bênçãos sobre cada um de nós. Também pedir por aqueles que sofrem, que estão doentes nos leitos de hospitais, UTIs, aquelas pessoas que farão sua passagem no dia de hoje ou por esses dias, pelas famílias desabrigadas e lutadas, por aqueles que partiram desta vida na tragédia, na catástrofe natural do Rio Grande do Sul. E vamos pedir a Deus pela conversão dos pecadores e por todas as famílias. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticar em palavras e ações o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, este Santo Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz para nós, no capítulo 9, versículo 41 ao 50, que São Marcos redigiu, vem dizer para nós referente aos escândalos. Vem dizer referente aos maus feitos, aos erros cometidos,
Jesus ele começa dizendo que quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Aqui, Jesus está dizendo que servir um cristão, hoje, naquele tempo, não existia a palavra cristão, bem compreendido isso. Mas para nós hoje, Jesus está dizendo que se servirmos um cristão, teremos uma recompensa, porque ali um servo de Deus foi bem tratado, foi bem acolhido. Aí vem o escândalo. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Para bem compreender isso, nós precisamos de gastar um pouquinho de tempo, porque Jesus, no primeiro momento, ele eleva o servo que dá de beber a uma pessoa que é de Cristo. Ou seja, deu de beber um discípulo, deu de beber um diácono da igreja, posteriormente deu de beber um presbítero da igreja, deu de beber um bispo da igreja, posteriormente, na igreja estruturada, vai receber a recompensa. Isso servia para os discípulos, para os 12, serve aos diáconos, aos presbíteros, aos bispos e sucessivamente. Então você terá esta recompensa se você servir um destes homens que me anuncia. Agora, a palavra ela inverte. E se alguém, aí está dizendo aos discípulos, aos diáconos, aos presbíteros e aos bispos. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho ao pescoço. Então significa que servir o servo de Deus há uma recompensa. Mas aquele servo de Deus que escandaliza o pequenino que crê, a punição dele é terrível. É melhor que tivesse se autodestruído do que escandalizar este pequeno. E aí vem os exemplos de Jesus com radicalidade total. Se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir parar no inferno, onde o fogo nunca se apaga. Isto Jesus está dizendo com tamanha intensidade para que tenham medo de causar males uns aos outros. Nós não podemos levar isto ao pé da letra também, porque senão um sairia sem uma mão, o outro sem um olho, o outro sem um pé, porque está levando a escandalizar. Então, Jesus coloca estes exemplos para que tenhamos consciência de que o erro, o pecado,
o violar os preceitos de Deus, eles são tão graves, e Jesus coloca estes exemplos porque ele, não é porque ele odeia os discípulos, os posteriores aos discípulos, a nós, não, é porque ele ama. E porque ele ama, ele não quer perder nenhum. Então ele dá exemplos muito fortíssimos para que tenhamos cisma, que tenhamos medo de que isso nos aconteça. Jesus vai dizer também: se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Então, quando nós olhamos isto, o outro exemplo do pé também que Jesus dá, se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida só com um pé do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Então, os exemplos de Jesus são chamando a atenção nossa com tamanha intensidade para que os escândalos, as coisas erradas, o pecado não aconteça. E este cortar, nós podemos cortar o olho, cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho, cortar a mão, cortar o pé. Nós podemos compreender que são os pecados do dia a dia que nós cometemos. Muitas vezes o pecado do olhar que nos leva à concupiscência, o pecado do desejo, do ter, do poder, da cobiça. Então nós precisamos cortar tudo isso, arrancar fora de nós tudo isso, para que o reino de Deus, ele que foi preparado para nós, ele é preparado para nós a cada dia. Jesus, ele prepara o nosso lugar no céu e nos espera com tamanho amor que ninguém consegue dimensionar o amor que Jesus tem e nos espera. Então, por isso ele é radical conosco. Por isso que ele é decisivo para conosco. E na nossa vida nós precisamos também ser radicais. Porque radical significa que tem raiz, está alicerçado em algo. Agora, muitos dizem: nós não podemos ser radicais. Não ser radical é não ter raiz, é não estar alicerçado numa verdade que salva, que é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, por incrível que pareça, a palavra verdade, ela se multiplicou e cada tribo dentro da sociedade, ela forma o seu princípio, o seu parâmetro de verdade, embora estas verdades não levam à salvação. A única verdade que salva é a verdade de Jesus. E é em cima desta verdade que nosso Senhor Jesus Cristo, ele está trabalhando a nossa consciência com tamanha intensidade para que nós tenhamos medo, para que nós tenhamos cautela do que falamos, do que fazemos, para não cair nesses ambientes de tormento e de sofrimento e de dor. Depois que Jesus fala referente ao olho, que se ele te leva a pecar, arranca-o,
e arranca-o, porque é melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois, ir para o inferno, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Ele vai entrar em um termo aqui que é bastante difícil de compreender, mas nós temos que entender isso. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. E aí vai Jesus: coisa boa é o sal, mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Então, para compreendermos isso, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. O fogo não salga, o fogo queima. Pois bem, este versículo que nós acabamos de ler, o versículo 49 do capítulo 9, podem vocês mesmos olhar a vossa Sagrada Escritura, versículo 9, capítulo 9, versículo 49, pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Aqui Jesus está praticamente dizendo a nós que todos nós vamos passar pelo purgatório. Todos nós passaremos pelo purgatório. Uns com maior tempo, outros com menos tempo e outros com minúsculo tempo. Mas todos passaremos pelo purgatório. Por quê? São João, lá na carta primeira, capítulo 5, versículo 20 a seguir, ele vai dizer que há pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Entendendo isso que São João diz, significa que os pecados que são para a morte são os pecados estes que Jesus narra aqui e que é para cortar pela raiz. Então, se por acaso não foi extirpado da vida do ser humano este tipo de pecado, os pecados gravíssimos que Jesus fala, que não devemos cometê-los e nem viver com eles, aí, não tirando, não cortando esses pecados, é inferno direto. Mas existem pecados que não são para a morte. E estes que não são para a morte são pecados leves que um tempo de purificação. Onde haverá essa purificação? No purgatório. Então, os pecados que não são para a morte serão reparados por um tempo no purgatório. E ali, purgatório e céu são locais que estão intrínsecos. O purgatório é dentro do céu. Porque quem foi para o purgatório, este, mesmo que permaneça lá até a consumação dos tempos, até a vinda de Jesus, este será salvo. Porque ele está salvo. No purgatório está salvo. Somente não contempla a graça de Deus e paga por o seu erro, pelo seu delito diante de Deus. Então, quando Jesus diz: todos vós hão de ser salgados pelo fogo, com isto que Jesus fala,
todos hão de ser salgados pelo fogo, será esta sapecadinha na grelha do purgatório. Sapeca um lado, sapeca o outro. Se é poucos pecados, pronto, tchau, vai contemplar a face de Deus, vai diante do trono de Deus, vai adorar o Senhor. Beleza. Mas se o pecado for grandiosíssimo e tem reparação, vai ficar lá por mais um tempo. Frita um lado, o outro, volta para aquele de um lado, de outro, de frente, de costas, e assim por diante, até chegar o momento em que seja todo purificado e ali também passará a contemplar a face de Cristo e a graça concedida diante do trono de Deus. Por isso Jesus vai finalizar dizendo: mas se o sal se torna insosso, com que lhe restituireis o tempero? Este versículo outros evangelistas trazem também referente ao sal, né? No outro momento é dito: se o sal perde o seu sabor, será jogado e será pisoteado pelos animais. Então, quando nós olhamos para isto, se faz necessário que o sal, o sabor que Jesus fala, o sabor é a sua palavra. O sabor é a sua palavra que dá a nós, que saboriza a nossa vida. E Jesus finaliza dizendo: tendes, pois, sal em vós mesmos. Então, tenhamos esta palavra de ânimo, de vigor, de vivacidade, e vivei em paz uns com os outros. Então, tendo esta graça, tendo este sal que dá tempero, que tempera a nossa vida de fé, nós vamos ter paz uns com os outros. Para quê? Para não cair nos pecados, para não cair nos erros, para não sermos objetos do outro pecar, porque muitas vezes, sem querer, nós somos objetos de causa de pecado. E aí, quando somos objetos de causa de pecado, nós pecamos uma vez e levamos o outro a pecar. Outra vez, ou agora, se é uma multidão de pessoas, é a multidão de pessoas que nós somos responsáveis também pelo pecado deles. Então, portanto, a prudência em cada um de nós, ela se faz necessária. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Vamos pedir a Deus, nas intenções que fizemos, que derrame as suas bênçãos e graças sobre cada um de nós e também pedir a Deus pelas almas do purgatório. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos em plenitude a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês, que Deus lhe conceda a todos proteção e paz. Quem desejar falar comigo, utilize-se do WhatsApp 43 998022104. Também você pode mandar a tua mensagem de voz ou escrita para pedir oração, uma orientação, estamos à disposição. E este mesmo número do WhatsApp é o número do Pix para quem desejar contribuir para que sempre estejamos levando uma mensagem àquele que deseja ouvir e necessita, tá bom? Então o número é 43998022104. E também peço a você que não é inscrito, se inscreva no canal, assinale as notificações para receber o conteúdo. Deixe o seu like que ajuda a fortalecer o canal. Tá bom, meus amados? Então vamos pedir a Deus que derrame sobre nós as suas bênçãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Ficai em paz.